Eu tenho certeza que você sabe o quanto as cores são poderosas e podem influenciar em nossas percepções e afetar nossas emoções. Mas eu queria saber de você, se você já pensou nas cores de forma estratégica, a tal ponto de entender que os tons das cores também passam mensagens diferentes entre si. Se você ainda não viu esse mundo e ficou só na ideia de trabalhar simplesmente com a cor pura e suas combinações, muita atenção, porque até combinar cores entre si podem passar mensagens completamente diferentes do que elas isoladas. Vamos juntas? Seja bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Sebrae Talks, um canal do Sebrae no YouTube exclusivo para você que empreende e que precisa potencializar mais ainda o seu negócio. Eu me chamo Karen Cruz, sou Relações Públicas e consultora de imagem, além de ser analista e especialista em peles negras, analista de coloração pessoal e mais ainda, a primeira no mundo a ter uma startup específica de consultoria de imagem com foco em mulheres negras de negócios. Qual é o meu objetivo? Trabalhar com mulheres potentes, fazendo com que sua imagem dialogue de fato com sua identidade e essência, utilizando os códigos não verbais presentes na imagem. Mas por favor, antes de qualquer coisa agora, é hora de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Entendemos cor como cor pigmento e cor luz. E aqui vamos trabalhar exclusivamente sobre cor pigmento, que são as cores que a gente consegue enxergar, principalmente em tudo que a gente vê nos objetos e em tudo que a gente trabalha de fato. E quando eu falo de cor e marca, é importante a gente se atentar principalmente não só às cores específicas de como vamos utilizá-las, mas mais ainda em seus tons. E a gente entende sempre que normalmente as marcas elas procuram sempre fazer combinações de cores entre si, que é um outro assunto também que eu já vou falar sobre isso. Mas vamos agora rebobinar e entender de fato como a gente pode entender o conceito de cores. A cor, ela perpassa por 4 sensações. A gente tem o fisiológico, o físico, o social e o individual. Por isso que a gente não pode simplesmente se apropriar de apenas um conceito destinado à cor e tomar como verdade, porque é preciso também respeitar esses fatores múltiplos que envolvem a cor. Só para vocês entenderem, quando eu falo de cor como luz, eu estou falando de um fenômeno que ele é físico. É a gente entender também que a cor é vibração, a cor tem a luz do ambiente. Então tudo isso vai influenciar da forma como você vê. Quando eu falo de fisiológico, é porque você, olhando para aquela cor, ela vai despertar algumas alterações no seu organismo. Então eu considero a cor também como um fenômeno fisiológico, porque automaticamente algumas cores são capazes até de alterar o fluxo sanguíneo. Quando eu falo da cor como um fenômeno social, é que a gente precisa entender que há um histórico em cima daquela cor. Como foi que aquela cor surgiu, como a sociedade faz a leitura dessa cor hoje e anteriormente. E quando eu falo da condição individual, é porque cada pessoa vai ter uma percepção específica diante daquela cor. Então, antes de a gente falar de cores especificamente, é necessário também entender esse universo onde elas habitam e de fato despertam essas sensações e emoções. Sobre cores e mensagens, o que a gente precisa avaliar é especificamente, quando eu penso na minha marca, eu penso numa cor. E quando eu penso nessa cor, de que tom eu estou falando especificamente? As cores, elas habitam principalmente na análise de coloração pessoal e na leitura que a gente faz em relação a essa interpretação sobre 3 dimensões. Se as cores são intensas, se as cores são profundas e qual de fato é a temperatura dessa cor. A gente pode entender também que eu posso pensar que cada tom específico de uma cor vai ter mensagens diferentes e nem sempre vai ser positivo. E temos um exemplo evidente. O amarelo é a cor mais ambígua de todas as cores. E isso você pode confirmar em várias teorias, inclusive no livro Psicologia das Cores. O amarelo vibrante é super positivo, passa uma imagem e uma sensação de cor energética, de movimento, de ação, mas ela ao extremo, ela pode causar irritabilidade. Esse amarelo, quando ela perde essa intensidade, que ela começa a se tornar mate ou opaca, ela já vai para uma denominação mais depressiva, mais de desânimo, de baixa estima. Deu para entender como escolher a cor e o tom é essencial para você também pensar na marca e na composição do seu ambiente organizacional? Um outro ponto muito importante em relação também ao tom amarelo é que o amarelo,
vívido, por exemplo, combinado com a cor preta, que é uma cor também que tem significado positivo e negativo ao mesmo tempo, tudo vai da forma como você faça a combinação, se torna um acorde. O que é um acorde? É uma combinação de cores entre si que juntos vão passar uma outra mensagem. O amarelo e preto, por exemplo, é o acorde universal do perigo. Acreditem, e isso vocês vão perceber, porque alguns animais perigosos, eles são amarelo e preto, assim como os sinais de trânsito universal e alguns remédios também. Então é só para vocês entenderem que não é só pensar em cores isoladas, mas entender de fato quais combinações vocês estão utilizando e que tons vocês estão escolhendo para que vocês possam de fato ter uma marca que tenha propriedade, que ela seja verdadeira, não só com a proposta, mas também com as cores escolhidas. E ainda fazendo uma ressalva sobre esse acorde que eu escolhi aqui para falar para vocês em relação ao amarelo e preto, temos exemplo evidente aqui no nosso cenário. Temos um cenário com o fundo amarelo e preto, mas vocês percebam que há um recorte desse acorde, incluindo a cor branca como terceiro elemento. Então, quando vocês pensarem que vocês podem utilizar esse acorde e não quiserem trazer essa conotação de perigo, vocês podem acrescentar uma terceira cor, seja ela qual for. Tem várias referências bibliográficas nesse universo para que vocês possam entender mais ainda sobre cores e tons, e principalmente sobre esse aspecto de emoções, né? Quais sensações de fato aquelas cores vão despertar, não só na gente, como no outro. E isso é importante até para você escolher cores do ambiente, do seu escritório, da sua sala de casa e até mesmo do lugar onde você vai dormir. Mas o mais importante é que vocês se atentem não só a essas teorias, como também o universo onde essas teorias elas foram aplicadas e conhecidas. A exemplo do livro mais comum sobre cores, que é o Psicologia das Cores, uma pesquisa que foi feita dentro de um recorte específico em uma determinada época, sobre um determinado contexto. Então, ainda assim, a gente não pode levar o livro 100% com legibilidade, porque ele não retrata a nossa cultura, ele não retrata o nosso espaço demográfico e muito menos ainda, ele não consegue retratar o nosso tempo. É por isso que nós temos a releitura das cores dentro do contexto social. Então, é importante que nós saibamos, acima de tudo, de onde estamos falando. E a gente não precisa, de fato, levar todas as teorias a ferro e fogo, se assim eu posso brincar com vocês. O mais interessante é que a gente possa entender que, se o livro Psicologia das Cores hoje fosse aplicado no Brasil, quais seriam os resultados que alcançaríamos em relação a essas perspectivas? Temos um povo genuinamente brasileiro que tem uma forma de viver diferente, uma relação diferente com o universo das cores, e mais ainda, nem vou falar do recorte Bahia no espaço Brasil. Já dá para notar o quanto diverso nós somos e quanto o mundo é diverso também. Pluralidade cultural e diversidade deve ser respeitado em qualquer teoria. Quando a gente pensa em marca, a gente quer verdade. E mais ainda, a gente quer passar alguma mensagem. Não é só a escrita, mas também o desenho, que é o layout e as cores que nós vamos utilizar. Então, para que você possa, de fato, ter essa conexão, fazer com que sua marca ganhe essa propriedade, as cores, ela vem como um elemento fundamental para enfatizar essa assinatura. Não tem como uma marca falar de acessibilidade, falar de comunicação, de proximidade, de acolhimento, sendo uma marca totalmente focada em linhas retas. Basicamente, você vai escolher as linhas curvilíneas para que sua marca, de fato, comece a dialogar com o propósito. E quando você pensar em cores, jamais você vai escolher cores profundas e suaves. Você vai pensar nas cores vibrantes e nas cores mais claras, que são as cores que mais remetem à acessibilidade. Então, quando pensar hoje na marca, não pensa só no contexto do que ela de fato gera para você. É interessante que você faça uma pesquisa, avalie esses tons e, mais do que a sua identificação, é a identificação com propósito. É isso que gera na marca a sensação de valor. Não é só simplesmente um desenho, mas sim uma forma e uma leitura de experiência de vida. E assim, finalizamos o nosso tema de hoje e aproveita, vai no link agora na descrição desse vídeo e pega o presentaço que o Sebrae preparou para você. Valeu a pena o nosso conteúdo de hoje? Por favor, compartilha. Eu tenho certeza que você conhece mais empreendedores que precisam ter acesso a essa informação. E até a próxima! Potencializar sua imagem esqueci, vá. Aproveita para... Como é, gente? Especificamente sobre as cores são... Gente, Karen! Então, eu espero para você na próxima.